Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Luca, atualmente sou apresentador do podcast acadêmico e hoje irei conversar sobre um tema que gera muita dúvida nos estudantes, concurseiro e quem vai prestar o exame da ordem: como estudar de forma eficaz. Para conversar comigo sobre esse tema, hoje eu recebo a professora Tatiana Denkzuki, professora de Direito Processual Civil, assessora do Tribunal de Justiça do Paraná e mestre em Direito pela Unicuritiba. Com ampla experiência acadêmica e prática na área processual, ela vai compartilhar metodologias estratégicas e dicas para aprender de forma eficaz e o processo civil. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Luca. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, inclusive falando sobre uma coisa que não só o processo civil, mas sobre uma coisa que me intriga muito, que é essa questão do estudar, né? Que não intriga em mim, mas que eu vejo que intriga os alunos e que, ao mesmo tempo, é uma importante oportunidade para dar algumas dicas e falar mais sobre essa questão. Tá. Como que a professora definiria estudar de uma maneira eficaz, assim, daquilo que você aprende, você consegue colocar em prática, né? Tá, então assim, Luca, existem diversos métodos para estudar e eu acho que cada um tem que encontrar o seu, né? Então, eu sei que existem pesquisas, que existem pessoas, até a gente estava comentando ontem em sala de aula, que aprendem melhor ouvindo. Não sei se você já ouviu falar disso, que tem pessoas que têm um tipo de memória que basta ouvir, ela já grava melhor. Outras precisam ler, né? E outras precisam escrever. Mas eu acho, na verdade, que para estudar bem, você tem que usar todas elas, né? E principalmente quando você está falando no estudo numa faculdade, né? Numa graduação. Você está aprendendo, então são conhecimentos muito novos para você e no direito muito técnicos. Então, eu acredito que são raras as pessoas que vão conseguir absorver todo o conteúdo apenas ouvindo o que o professor fala em sala de aula. Tá? Eu acho que isso, assim, eu até dou meus parabéns, porque eu sei que tem pessoas que conseguem, mas são raríssimas, né? Fora que o professor, muitas vezes, ele lança o assunto e um ponto ou outro ele não consegue desenvolver com toda a profundidade necessária. Ou então ele deixa escapar, às vezes, uma questão que um aluno ficou na dúvida naquele momento, não levantou a mão, não perguntou. Então, é associar essas técnicas. É ouvir o que o professor está falando, tirar as dúvidas quando necessário ou quando elas surgirem na hora, né? E depois estudar. E aí vem a questão como estudar, né? Como absorver melhor aquele conteúdo que foi passado em sala de aula. Basta uma leitura? Não, não basta uma leitura. E essa é a questão que eu acredito que alguns alunos têm muita dificuldade. Eles acham que, alguns, obviamente, que estudar é ler, ponto. Né? Ah, eu vou ler. Eu vou ler 2 vezes, vamos dizer assim. Ou vou ler 3. Não, não é o número de vezes que você vai ler. É a intensidade, a forma que você vai fazer essa leitura. Então, eu vou ler o texto e eu vou analisando esse texto ali, seja uma doutrina, obviamente o recomendado é uma doutrina, né? E eu vou ver se eu estou compreendendo. Então, fazer aquela leitura assim, estou lendo simplesmente, sem absorver, cada um que está lendo consegue identificar se está absorvendo ou não. Se não estiver absorvendo, grifa. Grifa, depois escreve de volta aquilo e vai pesquisar. Porque, na verdade, alguns conteúdos são tranquilos. Você lê uma vez, 2 vezes, ok, mas tem conteúdos que você não consegue com uma leitura só, infelizmente. Então, o estudar não é apenas, eu vou ler. Não, é ler com dedicação. Às vezes, dependendo do teor do que você está lendo, você tem que ler mais devagar, às vezes você tem que parar, fazer anotações. Eu, particularmente, ontem eu estava comentando em sala de aula que eu sempre tive um outro tipo de memória, né? Então, para memorizar conteúdo, eu sempre tive que escrever, reescrever. E, inclusive, muitas vezes de forma manuscrita. Então, dependendo do que era ou do que é ainda, eu preciso escrever de forma manuscrita. Às vezes digitando. Então, isso dá mais trabalho, obviamente, né? Você precisa fazer o quê? Então, você precisa ler e depois você precisa redigir aquilo que você leu. Aí teve um aluno até ontem que me perguntou, mas como que eu redigia? Eu falei, olha, é trabalhoso, tá? Mas eu lia o texto, não importa o que é esse texto. Às vezes é a lei seca, às vezes é um código comentado, às vezes é uma doutrina, às vezes é um artigo.
eu lia e, à medida em que eu ia lendo, eu ia sublinhando ou grifando com marca-texto aquilo que eu achava que era mais importante, né? Claro que daí eu não grifava só o que eu achava que era importante, eu grifava também aquilo que eu não entendi direito. Aí eu pegava o caderno e copiava absolutamente tudo aquilo que eu tinha grifado. Então, isso às vezes dá um trabalho, porque, e também não quer dizer que necessariamente a hora que eu escrevi eu memorizei. Dependendo do que for, você tem que ler de novo e tem que pesquisar. Pesquisar o quê? Às vezes é pesquisar em outros livros, é pesquisar na lei, depende do que é que você tá, ou perguntar para alguém, ou procurar um vídeo, ou procurar uma aula, ou pesquisar jurisprudência, depende do que é que você está estudando, né? Do ponto que você está estudando. Mas às vezes, eu vou ler uma vez, duas, três, não necessariamente você vai entender, né? Eu gosto muito de anotar, né? Você vê que eu vou isso anotando, é bom. né? Uhum. E a forma que, quando eu tenho muita dificuldade de entender algum tema, eu tento explicar com as minhas palavras. Aí eu vejo que eu tenho muita dificuldade. E eu vejo também que às vezes eu tenho dificuldade também em doutrina, porque eu não tenho, assim, eu procuro antes da prova, quando eu tenho uma dificuldade de ler, mas eu vejo que eu tenho uma dificuldade na doutrina. Tem alguma dica, assim, para que a gente pegue mais o hábito de estudar pela doutrina, né? Porque às vezes, assim, é que nem a prof falou, né? Às vezes não dá para aprofundar em uma aula, né? Porque tem coisas que o assunto é muito... Muito amplo, dependendo do que for. Olha, eu vou dizer assim, a doutrina, você tem que escolher a tua, tá? Para começar, tá? Por quê? Porque aquela doutrina ali, os professores indicam, às vezes vem aquela bibliografia indicada na matéria, já normalmente tem umas 5 doutrinas. É claro que você tem que preferencialmente ir para aquelas, né? Então, usar alguma daquelas. Só que dentro daquelas, às vezes existem outras que vão ter uma linguagem mais adequada ao que você está acostumado. Então, há autores que têm uma linguagem mais aprofundada, mais técnica, que partem do pressuposto que o leitor o leitor conhece o assunto, então ele consegue se aprofundar. E há doutrinas que são mais um manual, uma explicação. Então, por exemplo, eu vou te dar a título de exemplo na minha matéria. Eu sempre brinco, né? Não sei se com a turma de vocês eu já fiz essa brincadeira, mas eu costumo brincar com isso quando é no último período, né? Que já é matéria um pouquinho mais avançada. Eu falo assim, olha, o meu autor preferido é o Marinoni, mas ele é o meu autor hoje. Então, na graduação, eu não sei se eu conseguiria estudar por ele. Né? No primeiro momento, eu estou dizendo. Por quê? Porque ele parte do pressuposto que o leitor tem uma noção básica. Então, você não vai conseguir, talvez, a noção básica na primeira leitura. E você vai ter dificuldade se você não está entendendo conceitos ali elementares. E aí você vai desistir da leitura. Então, o ideal mesmo é ir numa biblioteca, numa livraria, dar uma olhada em algum trecho do livro e ver se aquela linguagem é boa para você, tá? E aí, para um primeiro contato. Depois que você entendeu, aí você pode ir para outros. É como eu citei o exemplo do Marinoni para o processo civil, né? Que para o primeiro contato, muitos alunos não gostam. Por quê? Porque eles não entendem ali o básico do processo civil. Mas quando você já entende, você vai ler, aí você consegue entender por que ele está se aprofundando, por que ele está divergindo de algumas coisas. Agora, como é que você vai divergir de alguma coisa se você não entende essa coisa? Né? Você precisa entender o conceito básico, a aplicabilidade, para que serve, para aí sim você poder lucubrar. Então, você precisa achar uma doutrina específica para aquela matéria. Aí vem a questão dos resumos, né? Que resumo não é propriamente doutrina, mas o resumo ele tem utilidade prática. Só que ele tem utilidade prática quando você já conhece a matéria. Então, vou estudar para a OAB, por exemplo, ou para algum concurso específico. Então, o resumo ele te ajuda a fixar o que é mais importante, mas você não vai conseguir aprender com ele. Assim, você às vezes vai conseguir entender uma ou outra noção. Agora, dizer que assim, o resumo vai fazer você aprender tudo, não. Ele vai fazer você memorizar o básico, aquilo que você já sabe um pouco, tá? Então, assim,
pela doutrina, eu sei que os alunos têm uma dificuldade. Hoje em dia, essa dificuldade também tem, né? Ela tem um sobrenome, né? Que se chama inteligência artificial. Porque é muito mais fácil você colocar ali, jogar na inteligência artificial e falar o que é isso, e você vai ter a ilusão, né? Que, a IA te deu um conceito e pronto, e você acha assim, não, tá, eu já sei. E não necessariamente você sabe. Não necessariamente aquela inteligência artificial te deu a resposta correta. Então, para o direito não tem muito como fugir, né? Tem que abraçar a doutrina mesmo. A lei, claro, junto, mas a doutrina não tem como você fugir dela. Tá. E você acha, então, em primeiro lugar, a doutrina, depois a lei seca, jurisprudência? Tá, então vamos entre doutrina e lei seca, tá? Lei seca, você saber ela totalmente, é mais para concurso, tá? Então, se você pegar, assim, alguns concursos, você vai ver que muitos deles, não todos, obviamente, exigem apenas a lei seca, tá? A lei nem sempre é interpretada exatamente como ela está ali, né? Quem interpreta a lei é a jurisprudência, né? Então, os tribunais interpretam a lei, eles aplicam em casos concretos. Então, você saber a lei ali não necessariamente vai saber você entender qual é a interpretação que está se dando, né? Então, a jurisprudência, a doutrina, explica melhor o que está na lei. Então, eu acho que as duas coisas, uma não anula a outra, tá? Eu acho assim, você vai usar só a lei seca, por exemplo, para estudar, primeiro, se você souber que o objetivo, né, da avaliação é só a lei seca, né? Às vezes você, eventualmente, para algum professor específico que gosta disso, ou um concurso específico que gosta disso, né, que pede mais isso, mas sem você conhecer, sem entender o que aquele artigo está querendo dizer, o que é, como que ele pode ser aplicado, fica difícil você entender só a lei, né? Então, assim, para muitos concursos, até para a OAB, muito, né? Vocês acho que falaram sobre esse assunto em outro podcast, né? Eu creio que as pessoas mencionaram isso. Tem muita relação da lei com os casos práticos, né? Como é que você consegue fazer? Como que eu consigo saber? Bom, muitos autores fazem isso na lei, né? Na doutrina, desculpa. Agora, a melhor maneira é um código comentado. Lei comentada para estudar é muito bom também, porque aí, dependendo do estilo anotado, né? Tem código anotado, código civil, código penal, código de processo civil, anotado ou comentado, ele traz a explicação do artigo e muitas vezes o entendimento jurisprudencial, um ou outro, que seja, mas aí você já consegue ter uma noção maior. Então, eu diria assim, lei seca, só se você tiver com alguma outra coisa do lado, uma doutrina do lado. Apenas a lei seca é só para concurso mesmo. E depois que você entende, né, a lei. Então, eu sei decor lá, por exemplo, todos os artigos, né? Aí eu acho, se você souber todinho os decor, talvez você consiga fazer alguma coisa ali. Mas você não necessariamente vai ter a interpretação, né, que os tribunais dão, que a doutrina dá. Veja, exemplo, a doutrina, em alguns pontos até do próprio Código de Processo Civil, ela critica, ela diz não deve ser assim, não é assim que tinha que ser interpretado, essa redação está incorreta. E daí você vai ver, é o autor que está falando isso isoladamente? Não, você vai ver que nos tribunais eles interpretam mais ou menos de acordo com aquela doutrina, né? Aquele autor falou, ele não está falando à toa, ele está falando porque ele viu que provavelmente o tribunal vai entender de outra maneira, ou o contrário, ele vai defender que seja dessa forma. Então, você tem que ter essa visão. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas assim, obviamente, ninguém espera, por exemplo, que o estudante de graduação saiba tudo. Ele tem que saber tudo? Não, isso assim, a absorção desse conteúdo, ela é gradual. Com toda certeza, hoje, você sabe mais do que você sabia quando você entrou no primeiro período, não é? Então, com toda certeza, no semestre que vem, você também vai saber mais do que você sabe hoje. Agora, quanto mais você vai saber, depende mais de você. Porque você tá vendo, você tem muitas matérias. É difícil mesmo você se dedicar para todas elas com o mesmo afinco, com a mesma, ao mesmo tempo. Mas o fato é que você nunca vai saber menos.
Então, quanto mais você estudar, mais você vai saber. Só que, obviamente, chegar assim num ponto, eu não concordo com esse artigo, eu acho que ele está errado, ou eu entendi o que essa pessoa está falando, é algo que vai sendo construído, né? Então, você, no primeiro momento, tem que pegar, por isso que eu falei, pega uma doutrina, eu recomendo muito aos alunos que peguem uma doutrina que use uma linguagem parecida com a que eles estão habituados no começo. Aí depois vai, e é claro, para a minha matéria eu normalmente dou dicas, né? Mas a lei seca sozinha eu não acho útil para a graduação, tá? Eu vejo que bastante gente tenta decorar, né, a lei seca. Não adianta. Não, talvez para alguns pontos, né? Não sei, mas não acho que seja eficaz esse método. Daí vem de encontro também com ver a dificuldade em colocar em caso concreto. Isso é. Eu tive a oportunidade, a sorte de estagiar, né, no primeiro grau, né, no tribunal, né, de civil. E então eu tenho uma certa facilidade e agora eu estou no segundo grau de processo civil. Mas eu vejo que muita gente tem muita dificuldade em colocar no caso, e são assim, pessoas dedicadas até, Sim. Na faculdade e tudo, mas tem dificuldade em entender o caso prático, né? Tem. E eu vou falar que é uma abstração ainda, né, para alguns alunos. Só que assim, veja, sair dessa abstração é um caminho, assim, que ele é construído juntamente com a instituição, com o professor e o aluno. Então, veja, as instituições, e a nossa, inclusive, então, você tem núcleo, tem disciplina prática, ou seja, não é por falta de esforço de trazer essa visão prática para dentro da teoria, né? Assim como eu sei que os professores também tentam colocar em trabalhos, em avaliações, exemplos práticos, mas aí essa questão de como é que eu vou adquirir conhecimento prático com base na teoria? O que você acha, Luca? Como você vai adquirir? Praticando. Mas será que o praticando é só eu saindo da... então isso quer dizer que quem faz estágio consegue mais? Não, porque você tem como. Você pode pesquisar jurisprudência, né? Você pode entrar, inclusive, eu até falei, acho que em sala de aula para vocês, né? Entrar lá no Jus Brasil é acessível a todos, digitar lá os verbetes. Então eu tô com uma dúvida, por exemplo, em direito civil, obrigações, né? Coloca lá uma obrigação, sei lá, de fazer. Joga na jurisprudência, vai sair uma infinidade de casos práticos, de exemplos. Mas aí como que você vai entender? Lendo a ementa? Não necessariamente. Você vai ter que clicar na ementa, abrir o acórdão na íntegra ou a sentença, para entender o que é que está sendo decidido. Então, você vai ver o quê? Lá na ementa vai falar, por exemplo, né, uma discussão de processo civil junto com uma questão de obrigação. Aí você vai conseguir ver qual é a questão ali fática. Uma pessoa ficou de entregar uma coisa para outra, não entregou, só que você não vai entender exatamente o que aconteceu. Você vai ter que abrir o acórdão e vai ver lá, foi o Joãozinho que prometeu que ia dar para Mariazinha, e então, sempre no começo do acórdão tem um resumo do que aconteceu, no caso, né? E aí você já consegue ir visualizando. Na primeira vai conseguir? Não vai ser na segunda, na terceira, na 10ª. Então, é por repetição, mas assim, não adianta também se desesperar, eu não consigo sair da abstração. Vai conseguir, uma hora vai, né? Se não é por amor, é pela dor, mas vai conseguir. Não é assim, as pessoas não saem da faculdade sabendo absolutamente tudo, todos os casos práticos. Não, a vida vai ensinando. O estágio é muito bom para isso, muito bom. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem, né, fazer além daquelas horas que são as exigidas, né, pela faculdade. Então, tenta fazer dessa maneira, tentar ver mais o caso prático. Então, colocar lá a matéria em si dentro dos casos práticos. Você sabe que eu coloco faço muitos exercícios, fiz um bem, né, cabuloso esses tempos atrás. Mas foi divertido ao mesmo tempo. Então, porque assim você começa a sair um pouco da abstração. E veja, aqueles casos são fictícios, né? Claro, baseado em casos reais, mas eles não deixam de ser fictícios. Então, ainda assim, você não está saindo totalmente da abstração, porque você está vendo um caso que, né,
Parecido com alguma coisa que aconteceu, mas lógico que naqueles ali tinha outros elementos, era uma soma de vários casos, né? Então, eu acho que é quebrando a cabeça mesmo. Uma coisa que eu percebo, assim, Luca, de alguns alunos, não todos, mas de muitas instituições, não é uma coisa assim, assim dizendo, são só os meus alunos. É uma coisa que a gente conversa muito com outros professores de outras instituições, não só aqui de Curitiba, é que está acontecendo uma ansiedade muito grande, juntamente com uma dificuldade de encarar algumas frustrações. Então, por exemplo, ansiedade é generalizada, a gente sabe, né? Não é uma coisa que é muito errado se a gente falar assim, não, a ansiedade é geracional, não tem nada a ver. Eu sou muito mais ansiosa hoje do que eu já fui, porque a gente tem muito estímulo, né? E o que acontece? Essa ansiedade que meio que tomou conta, assim, né, do imaginário, do intelecto humano, ela também vai para essa questão da aprendizagem, porque o aluno, ele começa a se cobrar mais. Ele acha assim que, meu Deus, e ele já começa a se desesperar, não, eu não estou entendendo esse exemplo, então acabou tudo para mim. E não é assim, né? E aí, veja, o fato de você ter uma ansiedade, como que eu vou saber? Por parte do pressuposto que se você acha assim, eu tô com essa ansiedade, é porque eu tô frustrado em alguma coisa. E a frustração faz parte, na verdade a gente só aprende se frustrando, né? Então, aquela coisa assim que parece ser bem boba, né? É errando que a gente aprende, que é horrível, a gente não gosta disso. É a mais pura verdade. Uma coisa que você erra numa prova, numa resolução de um problema, num exercício, num caso prático, você não vai mais esquecer. Então, essa frustração, ela faz parte, por quê? Porque você vai acionar algo em você e você vai falar, agora eu entendi por que eu errei. Só que o que não pode é ser consumido por essa ansiedade de querer, meu Deus, eu preciso aprender tudo agora. Não é assim, não é mesmo, né? E eu acho que cada coisa tem seu tempo. Então, hoje você vai fazer o que dá. Hoje eu digo, nesse semestre eu vou me dedicar para o que está na minha mão. O que é que eu tenho? Então, são essas matérias. O semestre que vem vai ter o TCC também. Então, vai ter o TCC também. Já tem uma coisa a mais. E não ficar se preocupando assim, não, porque o exame da OAB. Deixa esse problema para o Luca do futuro, ou para o João do futuro, para a Maria do futuro. Porque não adianta a gente ficar se preocupando com a OAB agora. Ela vai chegar. E a hora que ela chegar, aí você vai ter esse problema, que é estudar para a OAB com outra metodologia. Agora, imagina assim, você ficar ali, não, eu tenho prova de processo civil, eu tenho prova de direito civil, eu tenho, sei lá, um TCC para fazer, e aí eu não vou conseguir me dedicar do jeito que eu gostaria disso, mas além de tudo, eu preciso pensar como é que vai ser a OAB, eu preciso pensar... Não, cada coisa no seu tempo, né? Fazendo bem a sua parte durante a graduação, eu acho que assim é um grandíssimo caminho andado para as etapas que vêm depois, né? Que seriam quais? OAB, eventualmente um concurso, atuar, né? Que aí realmente, né? Quando você está atuando, você não pode errar muito, né? Mas você vai ter todo um tempo para adquirir conhecimento, para amadurecer o teu conhecimento até lá, se aprofundar mais, né? Então, eu diria assim, eu não posso falar, né? Se eu brincar aqui e falar, relaxa, não dá pra relaxar muito também, né? Tem que estudar, mas eu acho que tem que relaxar no sentido assim, não querer abraçar, assim, absolutamente, meu Deus, olha só, eu não tô conseguindo entender agora, eu tenho dificuldade, porque hoje pode ser uma dificuldade pra você, mas daqui a um ano talvez não seja, né? Como eu falei, o conhecimento, ele vai sendo construído, não há... como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Vai ter que quebrar, vai doer, vai ter que ter a sua parte e, logicamente, algum resultado vai ter, né? Você vai saber um pouco. Depois, lá na frente, você saiba um pouco mais e assim vai indo. A não ser que você não estude nada. Você sabe, prof, que no início da faculdade, eu não tinha nem rede social. Eu saía da faculdade, fazia 1 hora de estudo, revisando tudo que eu tinha visto no dia, e aí à noite, eu estudava de manhã, e à noite nós tínhamos um grupo
dos alunos da sala pra gente estudar em grupo alguma coisa, assim. Ai, mas por que que isso se perdeu? Isso é tão legal. Então, era maravilhoso. Daí, o que que acontece? Eu troquei de faculdade. Tá, Aí, eu vim pra FESP. tá. E aí, eu vim pra FESP, aí começou Até se entrosar. até me entrosar. Só que aí, eu entrei nas redes sociais. E aí, assim, estudar, eu vou ser sincero, é chato. Você Mas ter que claro sentar é, óbvio. e sentar ali, ter que ler. Porque, assim, Ah, hoje você aperta no celular para cá e ele acelera o vídeo. Então, assim, esse é um problema sério. Aham. e eu gosto muito de ouvir audiobook. Tá. Eu vou no volume, no Na 2, velocidade. na velocidade 2. Você sabe que a prof indicou fazer leitura dinâmica, né? O curso, né? Aham. E eu comecei a fazer umas técnicas que eu vi, Aham. que eu pesquisei, nossa, eu já tô muito bom nisso. Viu? E É muito tem bom. sido muito eficaz, porque realmente, porque tem, assim, ler, né, principalmente, por exemplo, outra que não seja só da faculdade, né, eu lia bastante livro antes e... Isso é uma outra coisa importante. Você lia, né? Eu lia e aí eu fui pegar um livro que eu já tinha lido, que eu gostava muito, fui ler, e eu falei, nossa, mas 3 páginas para falar que ela vai aceitar o convite, não sei o quê. Aí com a leitura dinâmica vai um pouco melhor. Vai um pouco melhor. Porque daí você vai avançando e vendo, né? E sem perder, né? Porque tem gente que acha assim que fazer leitura dinâmica é perder o conteúdo. Não, é técnica mesmo, né? É técnica que você vai dominando. E para o direito você tem que ler realmente um pouco mais acelerado, assim, não tem jeito. Mas você tocou num ponto muito importante, Luca, que é a questão das redes sociais. Eu não sei se é só as redes sociais, essa questão tá ligada com a ansiedade mesmo. Com todo, né? Porque assim, eu acho que é generalizado que não tem... Generalizado, a gente não tem mais a mesma paciência de Não antes. tem. Não tem? Não, e assim, você vê, né? Eu ainda peguei a internet de escada, né? Pensa eu que na faculdade nem existia, mas tá bom. Nossa, eu fico pensando, né? A gente só podia usar no final de semana porque daí não podia usar o telefone. Isso. Eu deixava, tipo assim, para ver um videozinho de 30 segundos que tinha lá da UOL, e era diversão entre eu e minha irmã, a gente deixava ligado o dia inteiro, ia limpar a casa, saía, e à noite nós íamos ver o vídeo. E hoje, cara, quando o 5G ele trava um pouquinho, isso já dá mesmo. vontade de quebrar, não é? Quando Eu trava. brinco com meus alunos quando eu dou matéria de tutela de urgência, né? Que eu sempre brinco que, assim, a urgência não é a nossa urgência subjetiva, né? Aquela que a gente quer que a coisa aconteça. Porque eu sempre conto, olha, você tá contando isso, agora você imagina eu quando estava na faculdade, eu estudava à noite e simplesmente não tinha celular. Assim, celular a gente começou a ter quando eu estava no fim da faculdade já. Então, ninguém tinha, assim, né, celular. E eu lembro que eu chegava em casa à noite e perguntava, quando minha mãe estava acordada, perguntava, alguém me ligou? Você consegue imaginar isso hoje, Luca? Então, assim, se a pessoa ligava, eu chegava 11 horas da noite em casa, né? Às vezes ela falava, fulano ou fulana ligaram. O que eu ia fazer? Nada, eu tinha que esperar no dia seguinte, porque ninguém ia ligar para casa da outra pessoa às 11 horas da noite, a não ser que fosse, sei lá, muito íntimo, a pessoa morar sozinha, né? Então você fazia o quê? Aguardava. Hoje você não consegue aguardar. Se você está no meio da sala de aula e vem lá uma mensagem, uma notificação, você vai ver na hora, você não vai aguardar nem depois para a hora que acabar. Então essa ansiedade de querer resultados, de querer tudo muito rápido, impactou muito na questão do quê? Da leitura e da absorção de conteúdo. Porque você mesmo falou, e eu também sinto isso, não pense que é uma coisa assim, é geracional ou é uma coisa só com os alunos. Eu também sinto mais dificuldade com a leitura. Então, eu fiz o propósito no ano passado de diminuir um pouco o uso do celular, redes sociais, e voltar a ler mais, porque eu lia muito, muito, muito. E eu comecei a perceber, eu tô falando livros assim, leitura mesmo, comecei a perceber que eu diminuí a leitura. E por que diminuiu? Porque é isso que você falou, 3 páginas ali não desenvolve, enquanto você pode estar vendo um vídeo, só que aquele vídeo que você está vendo não está te acrescentando nada. E na verdade a leitura, você consegue assim, desenvolver maior foco. E eu brinquei, né? Não sei se você estava na aula, eu falei aquilo, né? Que para você ser um bom jurista, né? Você precisa ser um bom escritor. E para você ser um bom escritor, você precisa ser um bom leitor.
Então, não existe como você ser um bom escritor se você não é um bom leitor. E quando a gente fala bom leitor, é leitor. Ninguém está dizendo o que você vai ler. Não é leitor de doutrina, jurisprudência e de livro e lei seca. É leitor. Você precisa saber ler livros. Por quê? Como é que você vai argumentar, fazer uma tese, construir uma tese ou até falar sobre essa tese se você não sabe como é que a frase é construída, o bom uso do português? Então, a gente precisa voltar a isso, né? E fazer, realmente, às vezes, tomar medidas radicais com a gente mesmo, né? Olha, eu vou ficar sem o celular por um tempo, ou eu vou usar menos. E no começo vai ser difícil? É difícil. É bem difícil mesmo, porque o celular traz respostas mais rápidas, então você vai entrar naquela tentação, pra que eu vou ficar lendo isso? Eu vou jogar ali no Google ou no ChatGPT. E aí vem, assim, até essa questão da inteligência artificial, eu acho que para vocês vai ser um problema grande, assim, que não digo para vocês, eu acho que para muita gente pode ser, porque vocês acostumaram já com ela na graduação, né? Veja, a gente, professor, assessor, advogado, a inteligência artificial é maravilhosa, mas é maravilhosa para quê? Para otimizar tempo. Então, às vezes, uma coisa que você levava 1 hora, 2 horas para fazer, você economiza ali, meu Deus, 1 hora e meia. Você fazia em 2, agora você faz em meia hora. Mas você tem que ter o conhecimento. Porque sem a inteligência, ela vai otimizar tempo. Mas ela não vai te dar tudo de mão beijada. Então, tem muita gente que, não, a inteligência artificial vai fazer para mim a peça. Não vai fazer. Ela vai fazer, ela vai fundamentar de maneira sucinta, às vezes de maneira errada, às vezes de maneira que deixa passar alguma coisa. Então, você tem que saber como usar. E sabendo usar, maravilhoso, muito bom. Mas como é que você vai saber como usar? Tendo a professora Miriam, né, ela fala tem que ter janela. O que é janela? É conhecimento, é experiência de vida, é trabalhar, é errar. Isso não tem como você adquirir agora. Então, se você pula essa etapa, você depois gera uma ansiedade, vira até um vício, né? Você mesmo está falando, é muito mais fácil olhar ali rede social e olhar. E aí você quer respostas rápidas. Então, eu acho, assim, o que eu sugiro é começar a tentar diminuir um pouco. Você gosta de audiolivro? Eu acho ótimo para quem gosta. Eu não gosto de audiolivro, não. É porque eu falei, né, que eu preciso escrever. Então, assim, eu acho que ouvir, para mim é bom, mas quando eu já sei o que a pessoa tá falando. Então, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de ouvir entrevista, coisas assim, sabe, mais coloquiais, assim. Agora, uma coisa que eu precise me concentrar, aí eu já tenho que parar de escrever. Então, minha maneira de memorizar. Como eu falei, cada um tem a sua. Eu tinha um amigo que, fazendo concurso, ele ficava ouvindo a Constituição Federal enquanto estava na esteira, inteira, a letra. Já fiz dessa. Tá, ótimo, né? Eu acho que para quem tem esse tipo de memória é muito bom. E para concurso também, dizem que é muito bom ouvir, assim, audiolivros, e daí tem de tudo. Mas a gente não pode perder. E principalmente o profissional do direito, ele não pode perder o hábito da leitura em hipótese alguma. E aí a leitura, né, leia-se não apenas a doutrina, a matéria que o professor está cobrando, coisa do gênero. É leitura mesmo, né? Porque a leitura vai fazer você desenvolver argumentos, saber construir história. Você está fazendo, por exemplo, uma petição, você está construindo uma história. Você sabe disso lá no júri, né? Não é assim? Você está construindo uma história. A versão daquele cliente, daquela vítima, daquele réu, você precisa saber construir essa história, né? Como que eu vou saber construir essa história? Não é só usando o direito. Usando o direito junto com a minha capacidade de argumentação, de construção de frases, né? Às vezes, uma vírgula mal colocada ali muda um sentido, um ponto não colocado também, né? Então, como que você vai fazer isso? Lendo, né? Mas, assim, também diminuindo a ansiedade e não querendo que, eu preciso fazer isso tudo. Não, é aos poucos, vai. Então, coloca lá como uma meta, vou ler um pouco antes de dormir, né? Então, vou fazer essa meta de não ficar no celular, o que já é uma coisa boa, e vou ler. Vou ler um pouco, né? No outro dia, daqui a um tempo, vou ler mais, e assim vai. E
dominar, a gente tem que ter domínio da gente, né? Eu acho que o que a gente mais precisa ter, na verdade, e isso envolve tudo isso que a gente falou, de estudar e de controlar a ansiedade, além do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, é ter domínio dos nossos impulsos, assim. Que, é muito mais fácil ficar dormindo, verdade? Muito mais gostoso. Mas é importante também acordar cedo, ir pra academia e fazer fazer a tua rotina. É muito mais gostoso comer no McDonald's todo dia, mas também é importante a gente se controlar, comer uma comida mais saudável. Então, é muito mais fácil pegar o celular e ver ou jogar na IA, mas a gente também tem que ter o domínio e saber o que é mais fácil não necessariamente é melhor pra gente, né? Então, é esse domínio, assim, dos nossos impulsos, de querer ir pelo lado mais fácil, em tudo, né? Porque a gente acaba se acostumando muito fácil com o que é fácil. Você sabe que eu fiquei preocupado mesmo comigo. Sim. Porque assim, a Prof sabe, né? Me segue nas redes sociais. Eu era cronicamente online. E assim, eu sabia tudo que estava acontecendo, eu respondia a cada comentário, eu ficava produzindo conteúdo, fazendo as coisas. E eu cheguei num nível que assim, eu fui ao cinema, eu não conseguia esperar o trailer. Eu queria sair. De ansiedade, né? Eu falei, meu Deus, não começa, isso aqui não vai começar, o que tá acontecendo? Eu quero ver meu celular. E no cinema você não pode abrir o celular. Exatamente. Foi 1 hora e pouco, assim, terrível, que era pra ser uma experiência legal. Eu falei assim, eu vou comigo. Eu sempre gostei, né, de ir ao cinema. Falei, eu vou comigo assistir um filme, vai ser legal. Foi torturante. E aí em casa, eu também não consigo assistir filme longo. Olha que horror que a gente tá, né? Eu vou acelerando, porque é chato, assim, por exemplo. Eu sei. Tem uns. Eu não sei se a Prof usa o TikTok, né? Mas o TikTok, eu não uso, eu tenho, mas eu não uso. Aquilo é um vício que é igual droga. Ele tem os filmes com as partes mais importantes em 1 minuto. Meu Deus! Eu assisto os resumos, tudo. Assim, assisti vários filmes que saíram agora, né? Eu vou vendo o resumo que, assim, é 1 minutinho. Cada coisa, assim, ó. Você termina. É muito rápido, você não precisa assistir o filme, porque a história é tudo a mesma. Então, assim, eu fiquei preocupado comigo. Daí eu fiz essa autoanálise, esse período que eu tirei agora para cuidar da minha saúde mental e para focar nas provas. E eu falei assim, cara, o último livro que eu li, sem ser de conteúdo da faculdade, de prazer mesmo, né, daquela leitura, foi em janeiro. Mas é isso, e se você não tivesse se dado conta, era capaz de você perceber isso só no ano que vem e assim vai. E eu achei bacana até, Luca, que você conseguiu se analisar, né? Você viu a tua ansiedade no cinema, você viu a tua ansiedade assistindo um filme, né, que estava demorando. A gente ter autoconhecimento é nesse sentido também. Você conseguir perceber que alguma coisa não está fazendo bem, né? Então, porque às vezes a pessoa começa a ir de uma forma tão mecânica nisso que ela nem percebe que ela não está mais assistindo filmes, que ela não está mais assistindo, né, lendo livros. E sabe o que acontece? A gente está perdendo repertório. A gente precisa... E assim, precisar de repertório não é repertório para o direito, é para nossa vida, né? Como é que você vai saber se o que está acontecendo é certo ou errado se você não tem repertório? Eu não estou nem falando certo ou errado com base na lei, necessariamente, né? Algo que não está legal na tua vida. Aí, logicamente, na nossa profissão, muito mais, né? Você precisa daí analisar com base em outras coisas, mas você também tem que ter repertório, né? Então, você tem que ter filmes que você goste de assistir, livros que você goste de ler, que vão te dar uma outra visão, que também vão fazer você sair das redes sociais daquele ciclo de ansiedade, né? Olha só que coisa, né? A gente tá falando disso, de estudar, e daí, obviamente, de repertório, mas você veja como tá absolutamente tudo interligado, né? Se você estiver bem com a sua vida, você vai conseguir melhorar, ou não digo bem, mas pelo menos querendo ficar melhor. Você vai cuidar mais da tua parte física, você vai cuidar mais da tua parte mental e você vai conseguir identificar que tem algumas coisas que estão atrapalhando. O pior é quando você não consegue identificar.
porque você tá vivendo tudo de forma mecânica, deixando a vida te arrastar, deixando a faculdade ser levada. Gente, a faculdade é um momento, assim, maravilhoso, que tem... Não é assim, você tem entrega de conteúdo. As pessoas estão ali te dando aquilo, né? E como que você vai aproveitar, aí depende de você. Agora, realmente, a gente sabe que a vida é difícil, né? Ainda mais conciliar trabalho, vida pessoal, com faculdade e tudo mais. Mas, assim, se você tiver ali de corpo inteiro, pelo menos aquela entrega de conteúdo pelo professor vai ser mais proveitosa. Agora, se você tá ali com o celular na mão, aí você já perde, aí você já tá pensando em outra coisa. Então, na verdade, você não tá nem ali e nem lá, né? E depois, a hora que você tá lá em casa, estudando, você pensa, meu Deus, eu perdi aquela aula que poderia ter, né? Então, veja como a gente também tem que fazer exercícios com relação a isso. E a gente também tem que tentar voltar um pouquinho, não necessariamente a ser offline, né? Porque também eu acho meio impossível nos dias de hoje. Eu admiro, tem muitas pessoas que não têm rede social, que não tem nada, né? É meu sonho. Mas eu acho que nem tanto o céu, a gente tem que achar equilíbrio mesmo entre essas coisas, né? Não ficar refém das redes sociais, não ficar refém de WhatsApp, não ficar refém de achar que tem que responder tudo absolutamente na hora, de se respeitar. Eu tô na faculdade agora, então meus amigos que não estão aqui vão ter que esperar e eu não vou responder, eu vou colocar no silencioso, eu vou tentar prestar atenção nesse conteúdo. E obviamente que nos primeiros momentos vai ser horrível, como foi a tua experiência do cinema lá, né? Quanto mais tempo você fica longe disso, pior. Nas suas atividades também. Porque, assim, nem que eu... Assim, a prof sabe, né? Eu... Também isso é uma coisa que eu já venho conversando comigo mesmo, que eu sempre gostei de fazer os trabalhos da faculdade. Porque eu acho que é uma experiência, assim... Sim. De eu colocar em prática, além do meu conteúdo, eu ver... Porque, assim... Daqui um ano, provavelmente, eu bem não pouquinho, vou... 1 ano e meio. Eu não vou mandar o meu trabalho para a professora avaliar, né? Possivelmente, se tudo der certo, eu vou estar protocolando a petição inicial. Exatamente. E ninguém vai corrigir, né? Então, eu sempre gostei de fazer os trabalhos, né? Você vê que eu gosto mesmo de fazer. Só que, assim, a gente acaba... Eu uso o chat, o Notebook LM, esses apps de inteligência artificial. E eu tava a alguns trabalhos, sim, principalmente assim as matérias que eu não me identifico, eu Jogava só lá. direcionava o que ele via, male lia. Eu tô sendo sincero. Não, eu sei, mas... Ai, não, Né? ninguém aqui tá fazendo julgamentos, Não, né? mas... Então, só que aí eu deixei de fazer... Sim. Porque aí quando a gente vai fazer uma atividade que você não pode usar nada o celular, que foi no caso daquela atividade que a professora... Da abstinência. Então, a minha abstinência era de simplesmente o celular não estar comigo naquele momento. É vício. E eu sabia, e foi muito prazeroso fazer o trabalho. Eu gostei, até falei pra você, né? Nossa, eu devia ter mais trabalhos como esse, né? Pra gente testar o nosso conhecimento. Até assim, como fazia tempo que eu não escrevia com as minhas palavras as coisas. E eu acho que tem que começar, talvez, a ter um retorno às origens, até para desviciar vocês um pouquinho, assim. Não que a gente não seja também, mas é que a gente não tá mais na faculdade, né? Nós, professores, estou dizendo. A gente também tem que enfrentar esses vícios, assim. E é uma questão até de autorresponsabilidade mesmo, de vocês olharem e falarem assim, bem, ó, como você acabou de falar, né? Daqui a pouco a responsabilidade é totalmente minha, então deixa eu começar aqui a pensar como é que vai ser. E nem que seja aos poucos mesmo. Eu acho que já vale aos pouquinhos. Então sabe, eu vou contar aqui rapidinho, não sei se a gente tem tempo ainda, mas meu filho tem 16 anos, né? E ele vai fazer o 3º ano que vem. E ele era um leitor voraz, assim, até os seus 14 anos. Aí já começou a ler menos e ele não era tanto também de redes sociais, mas é natural também, faz parte da idade e tal. Mas uma coisa que eu achei legal, eu comecei a falar pra ele muito disso. Você tem que começar a voltar a ler, você tem que começar a voltar a ler, tem que voltar a ler. Enfim, ele fez uma meta particular, eu não sei de quantos livros lá, mas é pouco, mas ele fez uma meta de filmes esse ano. Então, ele estabeleceu que ele tinha que assistir X filmes lá durante o ano inteiro,
E assim, e eu acho que isso é uma coisa bacana. Não tô dizendo assim do filme ou do livro, mas é meta, sabe? Acho que trabalhar com meta é uma coisa bacana e não adianta querer, assim, se você se conhece, fazer metas impossíveis. Mas faz uma meta, olha, eu vou ler um livro, nem que você comece, eu vou ler um livro a cada 2 meses. Depois você diminui, fala, um livro a cada mês, um livro a cada 15 dias. E não, eu tenho que assistir um livro e ver um filme. Ou, e aí vai aumentando essas metas assim, eu vou ficar X horas só no celular por dia, né? Eu vou ficar cada vez menos. E vai tentando fazer essas metas. E isso vale não para você, mas para todo mundo. Pra gente também, porque a gente precisa, de vez em quando, né? Falar, não, isso aqui não está sendo legal para mim. Não está sendo legal para minha vida, não está sendo legal para minha vida pessoal, não está sendo bom para minha absorção de conteúdo. E realmente, Luca, olha só, você falando desse trabalho que a gente fez, que eu não deixei usar celular nem nada, né? Você já imaginou como é que é uma prova de concurso? Que são 4 horas, às vezes 5 horas, que você não pode consultar nada, dependendo do que for. Então, imagina a sensação de angústia que muitos vão ter, né? Que eu entendo que muita gente já tem, né? Você sabe que a minha maior preocupação era ficar, por exemplo, fazer a prova da OAB, era ficar 5 horas, 6 horas, sentado, sem ver o celular e só focado em ler. Você veja, assim, óbvio que tem a sua dificuldade, a prova, tem muito conteúdo, mas o que mais me preocupa é saber se eu, de fato, vou conseguir ter essa inteligência emocional de ficar 5, 6 horas sentado, lendo, né? Porque, assim, de fato, hoje, eu posso lhe dizer que eu não consigo ficar. Porque até a minha leitura, ela tá, mas a gente meio que atrofia quando a gente deixa de ler, né? Como eu lia bastante antes, eu sentia que era até um pouco mais rápido. E agora é meio doloroso ler, porque assim, o livro ali, óbvio, eu prefiro ainda o livro, mas assim, é demorado, que nem eu ler 3 páginas para ela aceitar o convite do livro que eu tô lendo. Então assim, tá muito... E aí eu falei assim, caramba, eu não... Meia hora... Daí eu tenho lido do Pomodoro. Então eu faço 30 minutos de leitura, aí eu paro, dou uma respirada, vou lá tomar uma água e volto a ler mais 30. Mas ainda assim tem sido difícil, assim, habitual. É um hábito mesmo. Eu uso o Kindle às vezes e eu gosto mais do livro, né? Livro mesmo, assim, físico, né? Mas eu uso muito o Kindle e carrego muitas vezes ele na bolsa, assim, e daí é uma tentação, na verdade. Quando você tá com ele na bolsa, assim, você tem uma oportunidade, vamos pensar, sei lá, esperando uma consulta médica, entre pegar o Kindle e conversar com as tuas amigas ali no WhatsApp, fazendo uma fofoca, ou olhar uma fofoca de uma celebridade no Instagram. É mais gostoso, né? Vamos lá para a opção mais fácil. Só que isso vira um hábito e isso é péssimo. Quando a gente identifica isso, a gente tem que cortar esses hábitos nocivos. E dói no começo mesmo. Mas eu acho bacana que você identificou que é doloroso. E é mesmo. É muito difícil cortar hábito, né? Mas a gente tem que se esforçar a fazer isso. Porque senão... Porque assim, a vida, na verdade, não é a vida profissional só. Ela não é assim. Ela não é fácil. Ela não é sempre pelo caminho menos doloroso. Então, eu acho que se a gente vai controle da gente mesmo, a gente consegue minimizar esses sofrimentos que a gente tem durante a vida, né? Das coisas não saírem do jeito que a gente gostaria que saíssem, do juiz analisar de uma maneira que você acha que não é a correta, né? De repente, você ter que recorrer e falar uma coisa que, meu Deus, para mim é óbvio, mas às vezes não é. Enfim, lidar com as frustrações em todos os sentidos, né? A gente fala frustração ali no direito, mas a frustração como acadêmico, na frustração de às vezes não dar conta. Então, são pequenas coisinhas que já são difíceis, né? Mas eu acho que é um exercício, Luca. Isso eu vejo que é generalizado. É preocupante. No tribunal também, eles agora estão dando bastante palestra, curso de saúde mental, de coisa para você poder, porque assim, realmente a gente é muito demandado, né? A prof também vai saber disso, né? Sim. E
a gente também não tem muito tempo ali para perder. Você tem que ler e fazer certo, porque se você, Sim, não né, tem oportunidade de ali refazer, não né? pode. Ali na nossa na Câmara, lá onde eu tô estagiando agora, ficam brigando porque realmente os desembargadores descem e chamam a atenção mesmo se você errar. Então a gente trabalha o tempo todo tenso. E isso é sob pressão, né? Sob pressão. Então, assim, você tem que ler e, assim, o desembargador nem sempre escreve de uma forma clara. Eu, volta e meia, tenho que pesquisar algumas palavras que ele colocou ali que eu não sim, mas entendi, alguma coisa. Mas você vê, assim, é frustrante também, é né? frustrante. Você ter que Mas sabe bater que meta e fazer, você né? falou uma coisa, você tá falando de uma coisa que também é outra coisa que, infelizmente, Luca, notícia triste pra te dar, mas essa pressão agora não acaba mais. Ela não acaba mais, né? Eu imagino. Porque viver sob pressão, na verdade, a gente vive, né? Então, aí você tem que saber como lidar com isso. Veja, no teu trabalho você tá vendo, é viver sob pressão. Basicamente, eu acho difícil que exista alguém que não viva sob pressão. Porque, bem ou mal, a gente tem uma pressão, cada um tem a sua pressão, né, interna. Então, a do trabalho, assim, não existe um trabalho ideal, né? Tu fala, eu vou ali, vou trabalhar com isso, é porque não vou ter pressão. A pessoa, se ela escolheu ser autônoma, ela vai ter a pressão dela mesma, porque ela precisa ter dinheiro, né, enfim. E aí vem a pressão de outras tantas coisas que agora, infelizmente, eu brinco com meu filho, e agora só começou, né? Porque quando começa a pressão do vestibular, ela começa e não para mais, né? Porque aí depois é você escolher o curso, aí você levar o curso, a pressão de todas as matérias na faculdade. Aí quando você chega mais ou menos na metade, essa pressão que vocês estão vivendo agora, que é vendo que tem menos tempo do que tinha quando entrou, né? Agora falta pouco para acabar. Então, ao mesmo tempo que dá um alívio, né? Vai estar acabando o curso, né? Mas começa a bater o medo, E aí você pensa já na OAB, você pensa no TCC, então já vem uma pressão a mais do TCC. Daqui a pouco vem outra pressão da OAB. Aí vem a pressão de decidir, né? Mas que caminho que eu vou seguir, tá? Porque se você optar por um concurso, você vai ter que se dedicar muito. Então, esse caminho é uma pressão, né? Gigantesca para quem é concurseiro. Se você optar por outro caminho, eu quero advogar, também é uma pressão de cliente, a pressão de conta para pagar, é a pressão de cobrar, de às vezes não receber, de administrar um escritório, dependendo do caso, né? E aí vem a pressão da vida, né? Que a vida não é linear, assim, a gente acha que não, vai tudo assim, não, vai ter pressão no amor, na carreira, na família, na vida pessoal. Então, a gente precisa, na verdade, saber lidar com essas pressões e de forma que não abale a nossa estrutura, né? A gente tem que entender, assim, eu não sou essa pressão, né? Eu sou eu, mas eu vou ter essa pressão. Eu vou ter essa pressão, eu vou ter esse problema aqui, às vezes, eu vou ter essa faculdade, mas você não é definido pelo que você trabalha ou pelo que você escolheu como profissão, não. Você é definido por diversas outras coisas. Então, se você está deixando uma única coisa te abalar, você está se limitando a pouco. A gente precisa também, né, saber que a pressão vai continuar existindo, independentemente de você ceder a ela ou não. Então, é melhor tentar, né? Ter um pouquinho de menos ansiedade, mais de saúde mental, que é o mais importante, né? Você viu como todo mundo anda preocupado com isso. E é motivo de preocupação mesmo, né? Porque é muito, eu acho, muito estímulo. É muito estímulo. Muito estímulo. E também é muita matéria, né? Por exemplo, que nem daí agora. Que nem as pessoas falam, nossa, processo civil é muito difícil, nossa, é muito complicado. É um pouco mesmo. Não dá pra negar. Pra vocês, principalmente, assim, eu acho que... Mas não chega a ser fácil, tá? Nunca dá pra... Você nunca vai dizer é fácil. Eu acho que todas, na verdade, não, todas, né? eu também acho. Mas Toda é que eu acho... Sabe o que eu acho que é complexidade. diferente? O que eu acho? Até me diga se você concorda, assim. Qual que eu acho que é a dificuldade? Por que os alunos se assustam com o processo civil? É porque, veja... Antes de você entrar no curso do direito, você vê notícias de política, daí você vê ali uma notícia de alguém que está devendo uma coisa para outra. Então, você tem lá um mínimo de noção de vocabulário, por exemplo, você tem. Então, lá,
sei lá, uma cobrança, uma constitucionalidade, algum direito básico. Só que quando chega no processo civil, é assim, é uma enxurrada de termos técnicos que vocês nunca ouviram falar. Então, talvez, eu acho que possa ser por isso que gera aquele susto inicial, né? Então, no primeiro período lá você falar em conexão, continência, litispendência, perempção, preclusão. São termos que pra gente, né, que atua, faz parte, mas pra vocês é a primeira vez. Então, não sei, mas eu sei que assusta. E ele assusta mesmo. Eu acho que é pelo tamanho da matéria, porque coisa. Na verdade, assim, por exemplo, o processo penal, ele é mais fechadinho ali, ele não tem pra onde, e eu acho que também o que dá, que a gente começa primeiro com o direito penal, né? E o direito penal, ele é isso, então assim, vai ter o artigo 121 ali, é aquilo, e ele vai seguir linear ali, dali em diante. O processo civil muito depende, não é? Porque daí, por exemplo, eu vi que... muito depende. Recentemente, eu vi que muitos alunos lá na sala de aula tiveram muita dúvida sobre um trabalho que a professora Ana passou, Ana Nakamoto, que, por exemplo, assim, era uma sentença, o juiz deferiu tudo, só que ele deixou de falar sobre danos morais. Tá. Qual é o melhor recurso? Todo mundo apelação. Gente, embargos. Pra mim, então, pra mim, aquilo foi... Não, isso tá óbvio, é embargo. Pra que você vai entrar com uma apelação, subir lá pro tribunal, se ele já teve favorável, só tá discutindo um tema que teve uma omissão ali. Ele não falou, na verdade, né? Então, assim, não faz sentido. Mas por que embargos? Entende? Então, eu acho que a dúvida, assim, ao meu ver, que eu vejo ali dos meus colegas de sala, é entender que não é uma receitinha de bolo, que assim, por exemplo, eu tenho essa noção, principalmente porque assim, quando você está no tribunal, tem lá embargos, aí é agravo interno, e daí embargos de declaração, aí todos, Exatamente. né? E aí você tem que abrir, autuar, enfim. E eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas que não estagiam e não têm tanta afinidade com o processo civil é entender e o que dá em cada decisão. Porque eu vejo ali, sabe? Mas e agora? Mas por que contra-razões? Entende? É verdade, é bem isso. Você falou tudo. Não é receita de bolo. Não é. Claro, para algumas coisas sim. Veja, aquilo que a gente falou nesse semestre, né? Falando de recursos, é óbvio que existe que contra uma decisão interlocutória, se ela é uma decisão interlocutória, a gente sabe, não cabe apelação. A gente sabe que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Mas como é que eu vou saber se não cabe embargos de declaração também? Se os embargos de declaração cabem de toda a decisão. Então, você tem que ter ali, analisar o caso. Se eu falar assim, qual é o recurso cabível de decisão interlocutória, daí eu tô esperando uma resposta. Não, é o agravo. Agora, se eu contar o caso, você vai ter que saber se é o agravo, se é um embargo de declaração. Então, não é mesmo uma receita de bolo. E essa que é a questão que o aluno precisa entender. Porque, assim, o processo civil não tem razão de ser se ele não tiver utilidade prática. Ele tem utilidade prática. Então, lembra que eu acho que eu até comentei com vocês, seria muito fácil para mim chegar lá e dar conceito, né? Falar, agravo de instrumento é isso, conexão é aquilo. Você ia decorar ou ia seguir a lei seca, né? Como você perguntou no começo, ia saber. Tá, aí eu te dou um caso de 4 linhas. Numa prova, eu tô dizendo, que poderia ser um caso na vida real, né? Poderia falar assim, olha, aconteceu isso, 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 aquilo. Você precisa saber o que você vai fazer. Qual recurso, qual medida vai tomar, se é que cabe recurso ou não. Então, a questão é assim, não adianta você decorar conceito, né? Você precisa partir, claro, do conceito, né? Mas só não vai resolver, não vai solucionar o problema. Então, por isso que a gente trabalha tanto com exemplo, caso prático, e fala assim, nesse caso, assim, assado. Eu vejo que às vezes alguns alunos entendem com exemplo.
E outros alunos, quando começam a dar exemplo, tipo, já vão pra Nárnia, assim, né? E quando, na verdade, o exemplo é a maneira de fixar aquela informação no caso concreto. Aliás, Luca, eu tava até... você estava falando de estudar, né? Você falou que você gosta de ouvir áudio, livro. Tem uma aluna da manhã que falou que grava as minhas aulas e depois degrava tudo, né? E essa também é uma outra maneira que as pessoas conseguem pegar e ficar ouvindo, e, né? Porque daí ali tem um exemplo, tem não sei o quê. É outra técnica, cada um tem que achar a sua, né? Não tem, também não é receita de bolo. E aí, então, eu vejo essa dificuldade até porque daí o processo penal, os outros, ele é mais... então você já sabe o que você vai entrar ali com cada que não tem se bem que tem tem bastante recurso também no processo penal, né? Eu não entendo muito, mas assim, eu não digo recurso, mas eu acho que tem muitos mecanismos, né, para a pessoa. Além dos recursos, tem eventualmente habeas corpus, aí a revisão, etc. Mas, claro, não dá para negar que no processo civil tem muito mais. E ele tem que... E a matéria é muito artigos, extensa também. Imagina, mais de 1000 artigos, né? Cada artigo lá com alguma coisa. Cada não, nem todos, obviamente. Se todos tivessem a sua conjectura, a gente, né? Mas alguns artigos têm, assim, aquelas conjecturas, você tem que analisar o porquê. Mas, assim, o que eu recomendo mesmo, né? No processo civil, tá? Que você... Depois que você já tenha uma base, pegar o livro do Marinoni, que eu gosto, que é o dele, o Mitidieiro, que é o primeiro deles, que é o... Nunca lembro, é curso completo, né? Então, você pega o volume 1, que ele ensina... Ali, eles falam muito sobre aquela questão do porquê do processo civil, dos princípios. E aí, você entender melhor. Só que, para isso, você tem que avançar um pouquinho. Então, lá na frente, você conseguir entender, entendi por quê. Veja, é um conhecimento que vai sendo construído. Você fazer um exercício, não, que nem você contou, seus amigos não entenderam ali o porquê que a professora pediu isso e não era apelação, certo? Você acha, sinceramente, que todo mundo dali depois, quando entender, ver o porquê, vai esquecer isso? Alguns vão, né? Mas a maioria não vai. Por quê? Porque daí aquilo... Então, essa história, assim, que por mais que pareça, assim, clichê, errando que se aprende, é assim mesmo que funciona, né? Você vai errar, você vai ver um erro. E lembra que eu até comentei com você, Luca, você viu no tribunal, meu Deus, aparecem coisas, assim, que você tem que parar, estudar e ver e falar assim, meu Deus do céu, né? E é isso. E recentemente também eu vi que entrou um advogado, entrou com processo e o juiz mandou cassar o AB dele, porque ele tinha colocado um absurdo, acho que ele tinha pedido um habeas corpus por um carro apreendido. Não, isso porque agora está tendo multa e vai haver, não sei o que, mas creio que passe a ter outro tipo de medida, não digo dos tribunais, mas talvez dos próprios órgãos de classe, né, da OAB, com relação ao uso da inteligência artificial, assim, desmedida, desenfreada, sem esqueci a palavra, mas sem a revisão, né? A pessoa manda lá e sai qualquer coisa e cria jurisprudência, cria doutrina, e aí, então, isso é uma coisa muitíssimo grave, porque aí você começa a olhar assim, você pode analisar esse uso por diversos enfoques. É fraude? Pode ser fraude. É porque a pessoa não tem condições de fazer aquilo que ela está fazendo? Porque daí se não tem condições, aí vem uma questão bem pior, né? Porque, ou por que não fez a revisão? Por que não consultou que essa jurisprudência não existe? Então, são vários problemas ali, né? Uma falta de responsabilidade. Agora, a gente tem que lembrar que o advogado está lidando com o direito de outra pessoa, né? Ele está atuando em nome de outra pessoa. Então, é muito grave isso. Muito grave. Então, assim, eu acho que vocês têm né, que estão saindo da faculdade já com o uso, né, da inteligência artificial, vocês têm uma responsabilidade maior ainda, que não é só saber usar para estudar, mas é saber como usar para atuar,
saber como, porque existe como, né? Usar de uma maneira ética, né? Ética, exatamente. E também, claro, como eu falei, para diminuir o teu tempo, né? Nossa, tem muitas formas de você otimizar o seu tempo. Por isso, não vai fazer com que você deixe de ter que fazer a tua revisão, a tua fiscalização e você saber. Então, veja, se você não conhece, não domina o tema, né? Não conhece nada. Aí você vai pedir para a inteligência artificial fazer para você, eventualmente, lá uma petição. Ela vai fazer qualquer coisa, você não domina, você não sabe se ela está falando certo ou errado, né? E você pode ser induzido em erro, inclusive. E daí é a tua responsabilidade, né? Porque você que colocou aquilo na função como advogado. Agora, como estudantes, vocês ainda têm como ir aprendendo, né? A usar, fazer bom uso. Mas aí a gente volta para aquele assunto, né? Pode viciar. Pode. E vicia. E é muito Porque fácil. a gente vicia com as coisas que é mais rápido, mais prático. Tá. Que daí o nosso cérebro também, ele é inteligente, né? Ele quer poupar menos energia. Só que ele vai atrofiando. Ele né? vai atrofiando, Ele é vai verdade. atrofiando. Esse é um problema muito grave, inclusive, né? A gente tem, então, na verdade, o papel de não permitir que isso aconteça. Cada um consigo, né? Você faz com o seu cérebro, eu faço com o meu. É uma coisa assim, tem que ser coletiva, mas cada um faz com o seu. Lembrar, né? Se lembrar que é você que tem o domínio da tua mente. Então, assim, é um hábito? É um hábito, mas eu posso mudar esse hábito, né? A gente é capaz de mudar, meu Deus do céu, todos os nossos hábitos, né? E assim, não é a minha mente que me domina, sou eu que domino a minha mente. Então, assim, eu tô alimentando ela de uma forma negativa, ou que ela tá se viciando. Não, deixa eu voltar atrás, né? Vou voltar um pouquinho. E vai ser dolorido ali no começo, mas eu vou voltando e isso vai, né? A gente vai fazendo o inverso e mostrando quem manda, né? Pro nosso cérebro, para ele não atrofiar. E Prof, uma dica para... Você acha que... Onde que procuro, por exemplo? Eu quero fazer mais casos práticos. Tá. Vamos agora falar em processo. Tá. Pensa naquele aluno que tem uma dificuldade ou que quer começar a aprender a resolver o caso prático mesmo. Tá. Qual é a dica que a Prof dá? Eu dou 2 dicas, tá? Que uma não anula a outra, assim. Aquela que eu já falei, que é de pesquisar jurisprudência, tá? Vai lá no Jus Brasil ou no tribunal de cada... Eu acho o Jus Brasil mais fácil pro aluno porque ele vai pegar de todos os tribunais, né? Então, jogou no Jus Brasil lá. Então, eu queria entender melhor. Veja, se você colocar lá um verbete apelação, não vai dar, né? Você vai ter que colocar lá alguma coisa a mais, né? Então, vamos pensar um exemplo aqui no processo civil. Apelação não conhecida ou não conhecimento. Então, você quer entender por que um recurso de apelação não foi conhecido, né? Que é sinal que alguma coisa foi errada. Aí a gente já viu, pode ser porque é intempestivo, pode ser porque não cumpriu o princípio da dialeticidade, mas vai aparecer 1 milhão de coisas. Daí, ali você pode selecionar, eu quero do último ano, por exemplo. Quando aparecerem as ementas, as jurisprudências, o que é o ideal para entender o caso concreto? Clicar ali no processo, abrir ou procurar aquele processo para ter o acórdão, né? Ver a íntegra do acórdão. E com o acórdão ler o relatório, tá? Então, assim, não foi conhecido por isso, né? Então, vou dar um exemplo. Por que ele não foi conhecido? O autor ajuizou uma ação, assim, assado. O juiz julgou improcedente o pedido. Daí o autor recorreu. Aí a apelação não foi conhecida. Qual o motivo? Porque não contou o prazo direito. Ou porque não pagou as custas e foi intimado. Ou porque não rebateu a fundamentação da sentença. Tá? Então, você vai conseguindo entender essas coisas assim. Vendo, às vezes, uma sentença, abrindo casos mesmo. Tá? Esse é um caminho. Tá? Que seriam casos reais, né? O outro caminho é abrir prova de concurso, tá? Então, OAB, muitos concursos são baseados em casos fictícios ali, né? Hipotéticos, eu diria, né? Porque não é necessariamente fictício, às vezes é baseado num caso.
E aí ele tem ali um enunciado e eu acho que uma coisa, tem aquele site, deve ter outros, mas estilo aquele que concursos, que você pode resolver por disciplina. Então, você pode pegar lá processo civil e daí selecionar a matéria, recursos. Você pode só apelação. Você vai fazer só exercícios sobre que pedem, né, a matéria apelação. E vai tentando resolver. O que acontece? Errou. Uma coisa bacana desses sites é assim, que se você erra, você pode abrir o comentário, e aí tem muita gente, concurseiro ali, explicando, por que tal assertiva tá certa, por que tá... Então, além de ser uma forma de estudar, é uma forma de entender exemplos. Então, às vezes, claro que daí na questão dos concursos, tem algumas bancas que fazem algumas pegadinhas, assim, né? Então, por exemplo, coloca lá uma palavra se, né? Para mudar aqui. Se ele fizer isso. Mas o aluno também precisa aprender a fazer prova, né? Principalmente em concurso. Então, eu acho que essa é uma forma, tá? Se você não faz estágio, não tem contato com casos, né? Pega jurisprudência. E olha, Luca, eu tenho minha consciência tranquila, né? Porque eu coloquei muitos acórdãos lá para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Mas aquilo ali, apesar de ser muitos, meu Deus do céu, não é nem um grão de areia ali no deserto. Porque se você entrar no Jus Brasil, tem muito mais, né? Aquilo era só para dar uma fixada na nossa matéria. Então, eu acho que tem muito como fazer essa pesquisa e ela é muito valiosa, tá? De ver casos. Também existe, né, a forma, assim, se você pesquisar processos aqui do Paraná, se o aluno está com mais tempo, né, não quer ler só o relatório, por exemplo, ele pode pegar o número do processo, entrar no Projude público, o processo público é acessível a todos, então você consegue acessar a petição inicial, ver exatamente o que a pessoa está pedindo, a contestação, o que foi pedido e por que foi julgado daquela maneira. Então vai ter principalmente lá a petição inicial, a contestação, alguma produção de provas e uma sentença, eventualmente um recurso. Então existem formas, né? Mas aí é aquilo que volto a falar, depende de vontade e de tomar iniciativa. As coisas não tem consciência, venham, tudo vai vir, né? O professor, ele não tem como fazer isso, né? É uma obrigação de meio, não é de resultado, né? O resultado depende da dedicação do aluno, né? E aí, claro, tem outros fatores envolvidos, né? Mas, não fui bem nesse semestre com essa matéria. Não quer dizer que nunca mais você vai poder aprender. Continua estudando, vai procurando jurisprudência, vai lendo livro, uma hora vai estar melhor, né? Essa é uma boa dica, até para que, por exemplo, imagina aquele aluno que só tenha 1 hora por dia para estudar. Exatamente. Essa é a maneira mais eficaz, né? Eu acho bem eficaz, porque você consegue ler e estudar por questão de concurso também é muito bom, porque você vai aprendendo com o seu erro e sem que perca nota ainda, né? Porque você vai testando só. Errei, deixa eu ver o que eu errei. Bacana, prof. E qual a dica que você tem para os nossos alunos da FESP? Uma dica geral. Bem, eu falei, mas eu vou repetir. A minha dica geral é leiam muito. Leiam. Vençam o celular, né? Vençam a vontade de ficar no celular. Ler muito. Quem tem o hábito já da leitura, eu acho que já sai na frente, mas é aquilo que a gente acabou de falar, né? Hábitos são construídos. Então, se você não tem o hábito, ainda dá tempo de adquirir. Lê. Começa lendo livro fino, começa lendo até uma revista no começo, né? Não tem problema, mas vai passando, vai melhorando. E livros de leitura mesmo, que é para adquirir vocabulário, né? E também até para tirar um pouco da ansiedade, né? Porque daí você tendo o hábito de ler outras coisas mais prazerosas, você vai conseguir ler coisas menos prazerosas. Por exemplo, ler uma matéria lá que você não gosta, né? Mas você precisa saber ler, né? Porque você vai precisar para a tua profissão saber escrever, e para você saber escrever você precisa saber ler. Então não tem como fugir disso. Prof, eu quero agradecer. Imagina, por ter aceitado o convite. Muito obrigado. A gente se vê no semestre que vem. Nos vemos, então. Um beijo. Obrigadão. Obrigado.